Olá, que Deus abençoe você. Estamos iniciando mais um programa Saindo da Crise, hoje, segunda-feira, dia 13 de novembro. Eu tenho certeza que vai ser um dia muito especial, até porque hoje, segunda-feira, é o dia que determinamos, através da imposição de mãos, a bênção sobre a sua vida. Eu quero, nesse momento, você que está nos acompanhando, que você pare por um momento para assistir tudo que nós vamos apresentar aqui para você hoje, porque certamente a sua fé vai ser despertada. A fé que traz à existência aquilo que não existe. Você vai ficar agora com uma matéria e logo depois nós retornaremos falando mais a respeito do que estaremos fazendo nesta segunda-feira. Há milênios, a afronta é uma tática para desestabilizar e minar as forças até o fracasso. Senaqueribe, inimigo do povo judeu, por diversas vezes insultou o rei Ezequias, mas este não se deu por vencido. Antes levou as ofensas e provocações diante de quem pôde lhe dar a vitória. Nos dias de hoje, quem nunca se viu desestruturado, abalado ou arruinado por causa das diversas afrontas que se opõem e intimidam? Miséria, desemprego, dívidas, cheques devolvidos. Quantas humilhações têm afrontado a vida de milhares de pessoas? No caso, eu trabalhava, mas não era um emprego, não recebia o salário que eu gostaria de receber. Eu fiz um voto com Deus, eu queria receber pelo menos o dobro do que eu ganhava. Aconteceu uma situação na empresa, mandaram todo mundo embora e recontrataram com o salário dobrado. Deus mudou. Deus honrou. A minha situação era desempregado, aluguel para pagar 2 meses, não tinha o que comer. Eu tinha um pão de manhã e um pão de noite, com água. E quando você veio para o altar, Bruno, o que mudou? Com 2 dias, eu fiz a oração, quando eu acordei, bateram na minha porta, que tinha um trabalho para mim. Tem que botar em prática que a palavra do homem de Deus que vem daqui do altar dá certo. Se ele obedecer, dá certo. Você pode estar aqui hoje quebrado, na miséria, falido. Você pode dever 1 bilhão ou 10 reais, eu não sei. Você colocou dentro de você que você vai obedecer, arrisca essa palavra. Então o dono dessa palavra vai cumprir a promessa dele na sua vida. Se você não aguenta mais as ofensas e provocações que o oprimem, não tenha medo. O mesmo Deus que atendeu à petição de Ezequias te fará vencer todos os problemas e trará o livramento que você tanto precisa na maior palestra de prosperidade do mundo. Você acredita que é capaz de sair dessa situação de endividamento que você se encontra? Você acredita que é possível você recuperar os patrimônios que perdeu, recuperar a empresa, recuperar o nome, a dignidade? Você, chefe de família que está aí desempregado, acredita que é possível uma porta grande e oportuna se abrir para você, a fim de que você possa tirar a sua família dessa situação de necessidade, aperto financeiro em que você se encontra? Pois bem, eu quero que você acompanhe agora esse testemunho, essa história de vida transformada, que de repente seja justamente o que você está vivendo agora, mas aprenda o segredo, aquilo que foi a atitude principal, a peça fundamental para a transformação dessa vida. E se você buscar colocar em prática, o mesmo vai acontecer com você. Vamos acompanhar. Uma vida muito difícil, né? Porque me casei muito cedo, eu tinha apenas 15 anos, então passei por muitas dificuldades. Aí logo primeiro fui morar de aluguel, né? E é muito difícil, né? Quem paga aluguel sabe que é muito complicado. E eu muito nova, meu esposo também, não tinha um emprego fixo, como eu também, não tinha experiência nenhuma em nada.
Então foi muito difícil. A partir daí, não tivemos condições mais de pagar aluguel, tive que morar de favor na casa dos meus avós. Fiquei lá bastante tempo, fiquei lá mais ou menos uns 10 anos morando lá de favor. E que não foi fácil, porque todos nós temos vontade de ter o nosso ambiente, nossa casa. E lá eu me sentia assim, que eu não podia muitas das vezes levar pessoas, ficar mais à vontade. Então tinha esse sonho de ter minha casa. Então passei assim, muita dificuldade tentando, né, uma solução para isso. Quando eu tinha 18 anos eu engravidei da minha filha. Tive a minha filha e aí com filhos, né, a dificuldade se torna maior. Minha filha ainda nasceu com um problema de bronquite. Porque com isso era muito remédios, né? E aí eu comecei também ajudando, fazendo umas trufas, inventava sempre uma coisa e outra para poder ajudá-lo. E depois eu consegui um emprego. Nunca dava para suprir todas as necessidades. Logo depois, em seguida, eu engravidei do meu filho. Aí se tornou mais difícil, que aí a gente já tinha conseguido comprar o terreno, mas ainda a gente não tinha a condição de construir. E aí foi onde a gente ficou meio que desesperado e fomos aos poucos construir a casa, foi bem difícil. Conseguimos construir, fizemos a nossa casa, mas as dificuldades, né, ainda continuaram, porque depois eu fiquei desempregada, aí ficou só o meu esposo mesmo trabalhando. Isso tudo antes do congresso, foi muito difícil. Conheci o congresso, fui aprendendo como fazer, tendo a sabedoria de poder conquistar, e aí as coisas foram acontecendo. Aí a partir daí eu falei, eu vou montar uma loja. Montei uma loja, tudo ok, caminhando, mas aí lá na frente essa loja também não deu certo, fechei, e aí eu falei, eu não vou desistir. Permaneci no congresso, fiquei firme, falei, não, algo Deus vai fazer. E foi onde eu sempre gostei da parte da beleza. Aí fui fazer um curso, falei, eu vou poder também engajar nessa área. E comecei a trabalhar a domicílio. Não foi fácil, trabalhar a domicílio foi muito difícil, porque de repente eu estava em um lugar, eu tinha que ir para outro, então era muita dificuldade. Então eu queria ter o meu ambiente, né, fixo, meu lugar fixo para eu poder trabalhar. Aí eu pensei, eu vou lutar para isso, para ter o meu salão, e fui em frente. Consegui abrir o meu salão. Mas Deus foi me dando direção, foi me dando visão, sabedoria, não perdi a fé. E aí eu consegui colocar o salão assim do jeito que eu queria, do meu jeito. E assim, hoje eu estou muito feliz e vou continuar firme no congresso. Gostaria de convidar você que de repente está numa situação difícil, como eu tive, como eu passei. De repente você até tem uma boa experiência, você tem uma formação e você não consegue, nada vai à frente. Então eu te convido também para você vir para o congresso, porque você vai ver que as coisas vão acontecer, que você vai conseguir também como eu consegui. Quantas pessoas que a cada segunda-feira adentram pelas portas da Universal, trazendo consigo muitos problemas, situações mal resolvidas, problemas dos quais elas mesmas achavam que não tinham mais solução, uma forma de resolvê-los, só que quando elas participaram das palestras que acontecem todas as segundas-feiras, entenderam que para todo problema existe uma solução. Dizer que a sua situação vai mudar como um passo de mágicas? Com certeza não. Mas se você entender que a sua disposição, aliada à sua fé, a sua determinação de estar aqui segunda-feira e alcançar o sucesso, é o que traz à existência aquilo que não existe. Você vai acompanhar pessoas que subiram no altar, contando o seu antes e o depois de um pacto com Deus. Qual o nome do senhor? Gelson. Seu Gelson, o que aconteceu na vida do senhor a partir do pacto com Deus?
Eu trabalho em vendas aqui em Florianópolis, né, com produtos de artesanal. Há quanto tempo o senhor trabalha nesse ramo? Já desde que eu moro aqui, já trabalho nas vendas, né? Já vai fazer 4 anos mais ou menos. E as vendas melhorou bastante depois que eu peguei a aliança do pacto. As coisas não estavam bem, houve uma virada. Sim, as vendas estavam fracas e agora melhorou bastante. O que o senhor tem a dizer para as pessoas que estão nos acompanhando agora? Vale a pena fazer um pacto com Deus? Vale a pena. Tem que vir nas reuniões, ser fixo de vir, né? Sem falhar. E ser perseverante e vai dar tudo certo. Graças a Deus. E muito mais vai vir na sua vida. Assim também pode acontecer com você que é vendedor ou que trabalha em qualquer outro ramo. Vai haver um antes e um depois, como aconteceu na vida do seu Gelson, a partir de uma aliança com Deus. Deus abençoe. Qual é o seu nome? Gilberto. Seu Gilberto, qual foi o resultado alcançado na reunião da prosperidade com Deus a partir do momento que o senhor fez um pacto com ele? Então, pastor, eu já tenho um pacto com Deus já há muitos anos, né? E Deus sempre tem surpreendido a gente, mas mesmo diante desse pacto com Deus, a gente sempre firme na fé com Deus e mesmo assim a gente passa por lutas, né? Veio a pandemia, na pandemia ficou uma situação bem difícil, eu fui tentar em outro ramo, que eu fui para Balneário Camboriú, tentar no ramo de corretor, e durante um ano que eu tive em Camboriú, Deus abriu portas, não permitiu que eu passasse necessidade, tocou até em pessoas para poder estar ajudando a gente, a própria igreja me ajudou lá em Balneário, e diante disso aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar em Minas Gerais, e chegou em Minas, eu cheguei lá para trabalhar em um ramo. Só que lá Deus me surpreendeu mais ainda, me abriu uma outra porta lá, aonde colocou uma pessoa no nosso caminho que trabalha no ramo do cosmético, e essa pessoa me fez uma proposta para me abrir uma empresa trabalhando para ele aqui em Santa Catarina. Isso foi há 7 meses atrás, para trabalhar aqui nesse ramo, né? E ele já falou assim, ó, quando eu cobrir o meu valor do investimento lá, aí você se torna sócio da empresa. E, para a graça de Deus, esse mês eu me tornei sócio, com 6 meses de trabalho, depois que eu retornei de Minas. Então, Deus tem nos surpreendido, tem abrido as portas. A gente tem feito uma colheita muito, muito boa, tem prosperado bastante no ramo. O que o senhor pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora e que, de repente, já desistiram, estão pensando em desistir? Então, o que eu digo para vocês é que não desista. Não desista da fé, não desista do altar, porque sem Deus a coisa é difícil, né? Mas com Deus não vai se tornar mais fácil. Pode até estar difícil e tal, mas você sempre vai estar na fé que as coisas vão dar certo. Que Deus sempre surpreende a gente. E a nossa mente ligada em Deus, ela sempre está na força. Então, na hora que vir um mal, que vir um pensamento ruim, você sempre vai lembrar da palavra de Deus, vai lembrar do que o homem de Deus está falando aqui no altar e você sai daqui renovado. Muito mais vai vir. Deus abençoe, tá, seu Gilberto? Muito obrigado. O que Deus fez? O que mudou? Segunda-feira, pacto, aliança com Deus. Então, pastor, eu cheguei aqui na cidade recentemente, fez 2 meses agora, né? E eu vim em busca de algo melhor, vim de Brasília, né? E eu até comentei com a minha família, né, com o pastor lá da igreja, que eu ia vir, ficar aqui 1 mês. Se 1 mês as coisas não mudassem, eu iria voltar para lá. Então, eu me desafiei, né? E aí vim, continuei firme aqui na corrente, né, no pacto. E aí eu consegui um emprego com 1 semana que eu estava aqui. E aí eu falei assim, nesse emprego eu ia trabalhar no sábado. E eu não queria trabalhar no sábado, eu queria estar na igreja no sábado, né, servindo mais a Deus. E aí eu abri mão, fiz o treinamento, passei no treinamento, mas eu falei assim, não é isso que Deus quer ainda para mim. E aí continuei procurando, e aí na semana seguinte consegui outro emprego. E aí esse emprego eu trabalharia de segunda a sexta. E era para uma área nova, ia vender consignados. E aí estava tudo certinho, estava me dando bem, vendendo. Só que aí começou a aparecer umas coisas estranhas, que não faziam parte do meu caráter, não condiziam. Eu comecei a perceber que gente que vendia muito não falava a verdade. Elas falavam coisas assim que não era verdade para os clientes. A gente trabalhava no ramo de consignados
E aí eles costumavam dizer para os clientes que eles iriam receber um valor X se eles fechassem com eles. E os clientes não iam receber esse valor. E aí eu comecei a perder venda, porque antes de eu não concordar com isso. Eu falava o que o cliente ia receber, eu falava o que estava na proposta, o que realmente era. E aí eu comecei a falar assim para a pessoa que cuidava, né, da sala que a gente trabalhava. Eu falei assim, mas isso não é verdade. Ele falava assim, não, mas você tem que oferecer, porque senão o cliente não vai fechar com você. E aí eu falava assim, tá, mas ele não vai receber isso, né? Ele falou assim, não vai. E aí eu via que todo mundo, tipo assim, quando eu ia fazer a proposta para o cliente, já tinha gente que já tinha feito. E falava assim, se você fechar comigo, você vai receber 2.000. E aí minha proposta era inferior. E aí isso começou a me incomodar. Eu falei assim, meu Deus, eu não estou vendendo e eu não vou me sujeitar a isso, eu não aceito. Eu não vou colocar minha salvação em risco e desagradar o Senhor por causa de dinheiro. Tem gente aqui que ganha muito dinheiro, mas eu não quero isso para mim, não quero ganhar muito dinheiro e desagradar o Senhor. E aí, pastor, comecei a mandar currículo, mandando currículo ainda, e lá, né? E, tipo assim, não vendendo quase nada. E dos que eu vendi, tipo assim, se eu fechava 10 contratos, 9 cancelava. E eu lá, na fé, e aí, quando deu na semana retrasada, eu fiz uma entrevista, né, aqui no centro, né? E aí a vaga, tipo, era muito boa, de segunda a sexta, trabalharia um sábado e folgaria 2. E era só até meio período. E num processo seletivo com mais de 12 pessoas. E aí eu fui para a segunda fase e fui contratada. Comecei hoje, pastor. Muito mais vai vir na sua vida. Não quebra o pacto. Vai firme, tá bom? Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas. Basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras que ensinam a prosperar com Deus acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. O objetivo dessa reunião é fazer de você uma pessoa abençoada, é fazer você ter sem se perder, é fazer você tirar da sua cabeça o desejo ardente de ostentar. E se você parar para pensar e você tem o Espírito Santo, você entende que você precisa de pouco para ser feliz. Você precisa da bênção de Deus. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Segunda-feira, às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas e especialmente às 19 horas, na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Todas as segundas-feiras nós estamos realizando o clamor para a queda das muralhas. Você tem um calendário aí? Ainda que seja no seu telefone celular, coloque aí, acesse aí. Ou se você ainda tem aqueles calendários pendurados na parede, na porta, colado aí na geladeira da sua casa, vai lá. Conte quantas semanas ou quantas segundas-feiras especificamente faltam para finalizar o ano. Você vai ver que estamos aí às portas do findar de mais um ano. Então, é uma corrida contra o tempo. O que não aconteceu do início do ano até aqui, pode acontecer a partir daqui, se você decidir vir participar desse clamor. Segunda-feira, mais um clamor será realizado. E eu tenho certeza que as barreiras que há entre você e onde você quer chegar, elas cairão. Você vai acompanhar a chamada da queda das muralhas. Muitas pessoas têm buscado a conquista de um emprego, limpar o nome, uma empresa restabelecida, um novo automóvel, uma nova casa, mas nada tem dado certo. Sempre um problema se põe de pé e faz com que os planos e projetos fiquem parados no tempo. As muralhas de Jericó aparentemente paravam os planos de Israel em conquistar a terra prometida, mas não os planos de Deus. Talvez você passou um ano repleto de derrotas até aqui, e cada passo que tentou dar para frente se levantou uma muralha.
Mas assim como o povo de Israel, que pela direção de Deus deram 13 voltas, resultando na queda da muralha, o que tem te impedido de prosperar também cairá por terra. Às segundas-feiras, da queda de todas as muralhas, onde as promessas de Deus se cumprirão em sua vida. Quando você pega os noticiários, você abre as redes sociais, o que você mais vê são histórias de fracassos. Problemas, empresas falindo, pessoas perdendo, pessoas infelizmente sendo vítimas de golpes financeiros. Quer dizer, hoje a vida financeira para muita gente tem sido motivo de frustração, de tristeza, mas para tantos outros, a vida financeira, que antes era um motivo de vergonha, de humilhação, hoje tem sido motivo de sucesso. Você vai acompanhar a história do Christian nesse momento, que com a nossa repórter ele deu o seu depoimento, e atente para essa história, porque com certeza vai despertar você e lhe fazer compreender que para o seu caso tem jeito. Ter uma vida plena e abundante é o sonho de todo mundo, mas por que será que nem todos conquistam? Essa era uma pergunta que também o Christian fazia para si mesmo, porque para ele era impossível mudar de vida. Christian, seja bem-vindo. Conta pra gente como era a sua situação. Obrigado pela oportunidade, primeiramente, agradecer a Deus e pelo espaço. Antes eu só tinha sonho na mente, né? Sonhava em ter isso, ter aquilo, e conquistar isso, conquistar aquilo, aquele sonho que acho que a pessoa tem. Então, esses sonhos, para se realizar, só se realizavam na mente. Eram só sonhos que ficavam dentro de mim, mas impossíveis de se realizar. Como você descreve os piores momentos da sua vida? Os piores momentos da minha vida é quando você trabalha, e quanto mais parece que você ganha, nunca aquele dinheiro dá. Então, na época, eu até ganhava, vamos dizer que, entre aspas, era um valorzinho bom, né? Mas, mesmo assim, não dava para as despesas básicas da casa. Lembro que, muitas vezes, no final da tarde, eu tinha que ir na bolsa da minha esposa lá, ficar catando, tentando achar moeda para comprar o pão para o café, sabe? Para abastecer R$20, tu queria que durasse a semana toda, porque não ia ter condições de abastecer de volta. Era um momento de muito sofrimento. Lembro que nossa primeira refeição na nossa casa foi um arroz com milho, misturemos o milho ali no arroz branco. Então, foi momentos muito difíceis, entende? Que eu passei. Como pai, como provedor da família, para você, como que ficava esse sentimento de não poder dar o melhor para a sua família? Você fica... Você acha que é normal isso, você acha que acontece com todos, é complicado, entende? É triste, é frustrante, né? É frustrante e desesperador ao mesmo tempo. E como foi que você conseguiu ver a possibilidade de mudar a sua história? Eu consegui através, eu conheci a Universal através do programa de televisão. Deitado na cama em casa, comecei a olhar o programa, comecei a ver pessoas que se vestiam normais, que nem eu, que eram pessoas que estavam no dia a dia, na correria, pessoas realizando, conquistando, me despertou a curiosidade e foi assim que eu cheguei até a Universal para participar de uma dessas reuniões. Na corrente da prosperidade com Deus, você viu a possibilidade, né, de mudar a sua história? Você passou a ter uma nova visão, ter um novo rumo na sua vida? Sim. Quando eu comecei a fazer, participar das reuniões, Deus foi abrindo a minha mente, né? Ouvindo que o homem de Deus passava ali, eu comecei a colocar em prática e as coisas foram acontecendo devagarzinho. Deus foi abrindo primeiramente a mente. E aí começou a me vir as minhas ideias e eu comecei a botar elas em prática. E hoje você tem prosperidade? Hoje sim, graças a Deus eu tenho prosperidade. Para quem chegou de carteira assinada, trabalhando para receber lá no final do mês, catando moeda para comprar pão, hoje Deus
ele me deu uma família, casamos no altar, eu e minha esposa. Nossa filhinha faz parte dessa reunião da prosperidade juntamente conosco. Deus nos deu hoje uma empresa, uma clínica de 3 andares, com uma vista linda para o mar, com elevador panorâmico, estacionamento para 30, 40 carros. Hoje temos cerca de 27 funcionários, uma empresa premiada já há 4 anos aqui no nosso estado, se destacando, crescendo cada vez mais. Deus deu uma caminhonete Toro, Deus deu moto, deu terrenos, deu engenhos, deu tudo o que a gente sonhava, né? E qual é a maior riqueza que você conquistou nessa trajetória, Christian? A maior riqueza para mim foi conhecer Deus, conhecer a Universal e receber o Espírito Santo. Que sem ele eu acho que eu não seria nada hoje, né? E é ele que tem me dado força no dia a dia para ir à igreja, para ser um homem de caráter, de respeito, um homem respeitado em todos os lugares que eu vou, mas tudo isso sem o Espírito Santo de Deus, sem aquilo que eu aprendi ao longo desses tempos na igreja, nada seria impossível. Então, essa para mim foi a maior riqueza, foi esse encontro com Deus, o recebimento do Espírito Santo. Christian, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar com a gente a sua história. Eu que agradeço vocês. E se você também quer uma vida plena e abundante, você precisa participar da reunião da Prosperidade com Deus toda segunda-feira. E faça como Christian, faça uma aliança com Deus. Voltamos ao estúdio. Todas as vezes que as mãos eram impostas sobre um enfermo, ele era curado. Todas as vezes que um pai impunha as mãos sobre seu filho para dar a ele a bênção a fim de que ele desse sequência à descendência e assim também pudesse dar continuidade não apenas à questão familiar, mas também até aos próprios negócios da família. Todas as vezes que os apóstolos do Senhor Jesus impunham as mãos sobre as pessoas que não tinham o Espírito Santo, elas o recebiam. Quer dizer, a imposição de mãos tem um significado muito grande. Nós vamos impor as mãos sobre a sua cabeça, determinando hoje, segunda-feira, a bênção, a direção, a orientação, sabedoria e com certeza, quando você receber essa bênção, você vai sair daqui para abençoar pessoas, abençoar o seu local de trabalho e com certeza fazer toda a diferença. Segunda-feira é dia de transformação de vida financeira na reunião da Prosperidade com Deus. Mauro Ramos, 1310, 7 da manhã, 10, meio-dia, 15, mas o principal horário, 19 horas, pastor Juliano Brito, nós estaremos junto com ele, toda a equipe de pastores e obreiros aqui da Catedral, numa só fé, determinando que tudo que está amarrado seja desamarrado, determinando caminhos abertos e pedindo a Deus que a bênção esteja sobre você para que tudo dê certo. Nós ficamos por aqui com a nossa participação, mas você vai ficar aí agora com essa chamada que fala justamente sobre esta segunda-feira. Um grande abraço. Você sabia que Deus é imutável? E o mesmo poder que Ele operou no passado para socorrer o seu povo, Ele ainda manifesta nos dias atuais. Enfermos eram curados, leprosos eram purificados, mortos ressurgiam e bênçãos eram transferidas de pai para filho. Tudo isso através da imposição de mãos. Nesta mesma fé, segunda-feira, 13 de novembro, realizaremos a grande imposição de mãos para transferir a bênção dos altos céus e determinar a quebra de todas as amarrações e atrapalhos da sua vida financeira na maior palestra de prosperidade do mundo.